Olá, boa noite. Você já procurou um ambulatório ou uma emergência médica com dores pelo corpo, febre, tosse, diarreia e vômito e voltou para casa sem saber ao certo qual o diagnóstico? No programa de hoje vamos falar sobre esses sintomas, das doenças desta época do ano e por que tudo se transformou em uma virose. Aqui no Ponto de Vista estão o especialista em infectologista, o clínico geral Tomás Albuquerque e o diretor-geral de Atenção à Saúde da Prefeitura do Recife, Rodrigo Cariri. E eu começo conversando com o Tomás. O que aconteceu com aquele velho resfriado, a velha gripe? Eles não existem mais? Boa noite. Boa noite. Muito pelo contrário, né? O resfriado e a gripe são doenças altamente prevalentes, com picos epidêmicos sazonais, principalmente nessa época do ano, no período do inverno, né? E são, na verdade, viroses, que são... O termo virose é um termo genérico que designa a infecção causada por um vírus, que é um termo abrangente, né? Porque a gente sabe que existem infecções virais brandas, autolimitadas, com um período de duração curto, como o resfriado comum, causado por alguns vírus respiratórios, como o adenovírus, o rinovírus, e até mesmo a gripe, que é causada pelo vírus influenza, uma doença também de curta duração, em geral. E a gente tem outras viroses, como a dengue, por exemplo, que pode ser uma doença tão branda, mas também muito agressiva, muitas vezes até letal. Mas como diferenciar? Porque às vezes você chega no consultório apresentando todos esses sintomas que a gente acabou de dizer e às vezes até o médico, né, fala, não, você está tudo, indica que é uma dengue, mas você vai tomar esse determinado remédio e volta para casa e continua e não passa. Como é que eu vou saber que eu tenho um resfriado, que eu tenho uma gripe, que é uma virose? Existem sintomas realmente que diferenciam um problema do outro? Ah, claro. O resfriado comum, por exemplo, é uma doença viral com evolução muito curta, que em torno de 72 horas após o seu início, ela já está praticamente se resolvendo. Ao passo que algumas outras infecções virais podem ter um curso mais prolongado. Isso aí indica, aponta para um diagnóstico diferente de um resfriado comum, por exemplo. A gente sabe que toda doença, seja ela infecciosa ou não, ela tem que começar de algum jeito, de alguma forma. E esses sintomas gerais que você há pouco relatou, a febre, o mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, são sintomas que qualquer condição clínica, seja infecciosa ou não, pode causar. Então, na verdade, o diagnóstico confirmatório de uma infecção viral, ele, na verdade, vai ser dado com uma sequência de eventos, de acontecimentos, o que a gente chama de evolução clínica do paciente, que pode ser flagrada num primeiro momento, numa primeira consulta, no primeiro dia de sintoma, ou pode ser flagrado já numa reavaliação, 48, 72 horas depois. É claro que a gente não se vale apenas para definir o diagnóstico de um quadro viral, de uma virose específica ou inespecífica, apenas do exame clínico e da história clínica. Muitas vezes são necessários, mas não são essenciais, exames complementares. Agora, veja só, na rede particular, pelo menos quando você procura uma emergência hospitalar, você acaba fazendo lá o exame de saúde, o exame de sangue, que é o básico, e o médico fala, o resultado sai em 4 horas. Você pode esperar ou você pode ir embora. E na rede pública, o médico de atenção à família, como é que isso funciona? O paciente chega lá, o médico está lá, está com todos esses sintomas, e aí? Bom, primeiro, boa noite a todo mundo que está vendo a gente, agradecer aqui a oportunidade, a qualidade do debate, mas existe, eu acho que a cada dia que passa, a diferença entre a atenção oferecida na rede pública e na rede privada diminui. Hoje, em determinados setores da atenção à saúde, a gente consegue oferecer uma atenção mais qualificada na rede pública do que na rede privada. Em doenças infecciosas, por exemplo, a atenção que a gente oferece ao paciente portador do HIV e a síndrome da imunodeficiência, a AIDS, hoje ela é praticamente totalmente pública, né? E a rede privada tem já dificuldades um pouco de estar
atendendo. Outro aspecto é, por exemplo, na atenção ao parto. Em Recife, para você ter uma ideia, 97,5% dos partos que acontecem na rede privada são cesarianos. Quando a Organização Mundial de Saúde preconiza que o máximo seja de 40%, né? 15% na verdade. 40% é o que a gente tem na rede pública de Recife hoje. Então, a mulher que tem seu parto na rede pública, ela tem muito mais direito ao parto natural, ao parto normal, do que a mulher que vai fazer um parto cesáreo. Isso é epidemiologicamente, eu não estou nem analisando o fato, o porquê, mas estou dizendo assim, o fato é que na rede pública é 60% a 40%, na rede privada é 97,5%, 2,5%. Mas quando chegam nessas doenças dessa época do Aí vamos a esse quesito. A gente, claro, nós temos uma população que 80% dela é SUS dependente, como a gente chama. Dependem exclusivamente do SUS para o atendimento. E tem uma demanda maior, é óbvio, do que a rede privada. Essa demanda acaba necessitando uma certa adaptação, mas uma adaptação que não prejudica a avaliação dos pacientes. Então, como o Tomás falou, a avaliação dessas doenças, a grande maioria delas, nós temos segurança científica para avaliá-las do ponto de vista clínico. Com algumas medidas de exame físico, de entrevista ao paciente, você consegue facilmente identificar a diferença entre um resfriado comum, entre uma gripe e uma outra virose mais complicada. E a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já para lhe explicar por que é o primeiro sinal, não se deve procurar de imediato o posto de saúde ou a emergência mais próxima de casa. A gente volta rapidinho. E no ponto de vista de hoje, nós estamos recebendo o especialista em infectologia, o clínico geral Tomás Albuquerque e o diretor-geral de atenção à saúde da Prefeitura do Recife, Rodrigo Cariri. O tema do programa são as doenças desta época do ano e os diagnósticos. Nós falávamos ainda há pouco sobre essa questão. Você teve o seu primeiro sinal de febre, tosse, moleza no corpo, diarreia ou vômito. A pessoa ela não deve procurar de imediato o posto de saúde ou uma emergência. Não, veja, nós estamos aqui num programa de televisão, um programa de utilidade pública. Né? Nós estamos aqui e numa responsabilidade ainda maior do que as nossas individuais como profissionais de saúde. Nós estamos aqui numa oportunidade rara de conversar com a população para dizer assim, é preciso que a população, né, que o usuário, que o cidadão, ele assuma o seu cuidado, que ele tenha cuidado de si. Isso envolve diversos aspectos, isso envolve um hábito de alimentação saudável, prática de atividades físicas, mas também o seu cuidado quando acontece algum evento adverso na sua vida. A sociedade brasileira, ela vive uma transição demográfica, ela mudou muito rapidamente. O que a Europa levou 500 anos para mudar, nós mudamos em 50. E nesses 50 anos, nós nos tornamos uma sociedade super medicalizada. Essa ideia que você tinha falado antes, né? Qualquer sinal de qualquer evento, procure um médico e tome um remédio. É um prejuízo desse processo porque a gente tem outras formas de cuidar, por exemplo, de uma gripe, de um resfriado, que às vezes dão melhor resultado do que ir a um hospital, do que ir procurar um médico e tomar soro e tomar... Porque muitas vezes é o que a gente tem que fazer quando chega dentro de um hospital. É melhor para a pessoa, é melhor para o sistema de saúde que a pessoa não procure o hospital se está diante de um resfriado comum. Imagine se todas as pessoas que tiverem um resfriado comum forem ao hospital, a gente não faz mais nada. Então, o cachecol no pescoço, um chazinho de limão com alho, mel, são cuidados que confortam muito mais o corpo, podem ajudar na recuperação. Isso é muito difícil de você medir cientificamente, atestar e dizer, olha, de fato o que era 3 dias passou a ser 2 por conta do mel. Não é isso que eu estou falando.
Mas a pessoa fica numa posição muito mais confortável do que numa emergência, esperando 3 horas e compartilhando o vírus com todo mundo. Então é preciso que as pessoas... E aí vão começar as reclamações, a demora, né? Quando o médico vai chegar. Então, você olha para uma emergência pediátrica hoje, né? Sobretudo na rede privada, a emergência pediátrica ela é muito mais um espaço de orientação e aconselhamento dos pais do que um lugar de cuidado médico. Justamente por isso, porque muitos pais e muitas mães não têm a habilidade e não fazem muito esforço para compreender o que é uma febre. Ora, a febre, para a criança, sobretudo, é um fenômeno natural e até desejável de amadurecimento do sistema imunológico. Uma criança que não tem febre é uma criança que tem uma deficiência imunológica. Uma criança que tem algum problema imunológico grave vai ter um comportamento diferente de face aos eventos infecciosos. Então, é preciso que a criança, para amadurecer imunologicamente, viva as infecções. Então, hoje a gente esteriliza a vida, evita que as crianças botem as mãos no chão, botem os pés no chão, a gente vive um incidência... Há um excesso de cuidado. Não é um excesso, é um cuidado equivocado, na verdade. A gente medicaliza tudo, passa gel de álcool na mão, passa determinados cremes, protetores, sabões especiais com antibactericidas, enche a vida de cuidado e quando a criança tem uma febre, corre para a emergência, ai meu Deus, meu filho vai morrer porque está com febre. Deixa de ter um cuidado que a gente chama um cuidado prudente. Tem uma frase de um professor do Rio de Janeiro que diz assim, um cuidado prudente para uma vida decente. É preciso que as famílias assumam e é isso que a Europa faz. Quer dizer, os países frios, não só a Europa, mas o sul do país, tem uma outra relação com procurar o serviço de saúde nessa época. A sazonalidade que Tomás falava, lá é muito mais intensa, as mudanças climáticas são muito mais intensas. Essas doenças se manifestam com muito mais intensidade. E as famílias estão muito mais preparadas para se cuidar. Então vão ao médico quando de fato estão diante daqueles sinais de alerta que Tomás falou. Então o que a gente tem que reforçar é quais são os sinais de alerta que deve fazer uma pessoa procurar um hospital, uma emergência, um ambulatório e que as pessoas... entendam isso como um processo de evolução de sociedade, um processo de educação. Né? Então, aí eu lhe devolvo a pergunta, qual é esse momento, é esse sinal verde em que a pessoa, diante desses sintomas de febre, dor de cabeça, ou vômito, ou diarreia, ela realmente deve procurar a emergência ou o posto de saúde? Então, certamente, o primeiro dia de doença... de febre, mal-estar, deve ser um dia que deve ser observado em casa. Né? Esses sintomas devem ser contabilizados, vamos dizer, analisados com cautela. Após 72 horas, talvez na persistência dos sintomas seja um momento adequado para a procura do serviço médico, caso o quadro não tenha se resolvido. Obviamente que se os sintomas forem brandos. Agora, ao sinal de deterioração clínica, ou seja, rebaixamento do nível de consciência, desmaios, crises convulsivas, dores muito intensas não tratadas com analgésicos orais, diarreia intensa ou vômitos frequentes que impossibilitem que o paciente consiga se reidratar pela via oral, esses sim são sintomas que devem chamar a atenção para a necessidade da assistência hospitalar ou num nível de assistência mais básico. Né? Então, febre persistente, intratável, sangramentos, né, associados, falta de ar, todos esses são sintomas importantes. Os pais, no caso, quando se trata do filho, né, ou dos filhos que estão doentes, devem estar mais atentos, ou a pessoa, o adulto. Agora, e quanto aos médicos? Quais são as dificuldades que os médicos têm de diagnosticar? Ou seja, a virose, ou seja, o resfriado, ou seja... Quais são essas dificuldades? O que está do outro lado? Então, a dificuldade maior é a impossibilidade de exercer o exercício da medicina da forma mais clara. A conversa adequada, o exame clínico detalhado e na necessidade de exames complementares, que esses exames estejam à disposição e de forma viável, rápida, para a definição do diagnóstico. Isso seria o quê? Dependendo da unidade médica onde esse profissional, onde o médico trabalha, é a questão da estrutura,
né, que ele tem à disposição para poder atender no caso de realizar os exames no paciente, e a questão que seria o que? Da humanização, de você ter um tempo a mais para poder dedicar àquele paciente em função da fila de espera. Um tempo a mais e talvez até a questão da possibilidade de reavaliação, de avaliação de resposta a uma conduta não agressiva ou invasiva anterior, né? Então, talvez no serviço privado isso tenha uma certa facilidade da acessibilidade ao serviço de saúde, de encontrar profissionais no mesmo nível nesse segundo atendimento, né? Mas isso não é uma prerrogativa para o bom atendimento também no serviço público. Tem uma coisa que cabe aos médicos, mas tem uma coisa que cabe a nós que estamos no lugar de gestão do sistema de saúde. Nós, desde a criação do SUS em 88, e é muito recente isso, nós vimos trabalhando na reorientação do modelo assistencial. Nós vamos tentando criar serviços de saúde de acordo com as necessidades de saúde da população. Por isso que Recife, por exemplo, sai em 2000 de 5% de cobertura do PSF para 50% hoje, mas ainda é pouco. 50% para quem tinha 5, tinha 27 equipes na cidade inteira, hoje tem 266 equipes. Mas ainda é muito pouco. É pouco, não é muito pouco, é pouco. Ainda falta mais. Falta 30% para cobrir toda a população vulnerável da cidade. Mas o lugar de uma mãe levar seu filho com febre, com o nariz escorrendo, para que alguém olhe e conforte e diga seu filho está bem, é o PSF. Mas a população tem isso desvirtuado e procura excessivamente o serviço de emergência, sobrecarrega o serviço de emergência, sobrecarrega o profissional que está lá. Mas, Rodrigo, há de convir também que muitas vezes, quando a mãe procura o PSF para ter esse conforto, ter esse atendimento, ela tem diversas barreiras. Por exemplo, assim, é o médico que está de férias e não foi substituído, é a falta do médico, o PS que está... Quando às vezes chega lá, tem tanta gente, o médico só vai atender 20 ou 30 pessoas, então, ela está na fila lá atrás. É outra medida de mudança de organização do processo de trabalho. Hoje, as unidades de Recife trabalham com um sistema de acolhimento, em que o usuário, chegando à unidade, ele jamais vai deixar de ser ouvido e orientado. Pode ser que ele, de fato, o médico é um médico no posto para atender todo mundo. Ele está com consulta marcada, mas alguém vai olhar aquela criança, alguém vai orientar, a enfermeira pode fazer isso, o agente comunitário, em certa medida, pode fazer isso, e ao identificar e ajudar na identificação dos sinais de alerta, garantir uma atenção do médico. Mas o que eu queria chamar a atenção é porque a gente vinha no movimento no Brasil inteiro de mudança e de aproximação com isso. Para dizer, vamos para a emergência, o que precisa ser de emergência. E vamos para a atenção primária, o que é a atenção primária. E para a atenção especializada, para a atenção especializada. Mas nos últimos anos para cá, a gente perdeu um pouco essa onda, né, de mudança e está andando para trás. A população está muito crente de que UPA, Unidade de Pronto Atendimento, é a única saída do sistema de saúde para todos os seus problemas. E o que a gente vê nas UPAs hoje em dia é 80% dos problemas são problemas de atenção primária. E como a população quer muito UPA, todos os políticos estão investindo em dizer, vamos abrir UPA, vamos abrir UPA. Se a gente segue nesse caminho, a gente onera o sistema de saúde e oferece a cada dia que passa uma atenção mais desqualificada ainda para o cidadão. Na realidade, nós temos quem está aproveitando da situação, o povo quer isso, então vamos dar, né? Mas, por um outro lado, também, se as pessoas estão correndo para a UPA, é porque a atenção primária que os nossos governantes deveriam estar investindo, não estão. Porque na TV, a gente está cansado de receber reclamações de posto que está fechado, que não funciona. Deu uma chuva, goteira, infiltração, fecha-se o posto. Tem um médico para atender tudo. Ele é médico, ele só falta ser dentista, mas ele é pediatra, ele é otorrino, ele cuida de tudo. A gente costuma chamar, é quase que um bombril. Mas ele é só um clínico geral. Entrou de férias, se é uma médica, entrou de licença maternidade, não tem quem cobre. Então, a comunidade vai para onde? Vai para as UPAs. Mas para onde é que a gente mais perde médico hoje? Na saúde da família? Para a UPA. A UPA. A UPA é quem paga o melhor salário.
para responder a essa necessidade. Eu abro uma UPA, tiro o médico do PSF e aí digo que... Ou seja, a gente, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? E eu gostaria, assim, que a gente pudesse resumir rapidamente se há uma esperança, se há uma solução, como acalmar a população, né, que está cheia de dúvidas, cheia de questionamento com relação às doenças, ao diagnóstico, ao papel do médico, né, ou às vezes até mesmo a capacidade. Tomás? Então, eu acho que a forma mais importante de auxiliar e de ajudar a população é informá-la das medidas preventivas para essas doenças prevalentes e que são um problema no sistema de saúde, alertá-las sobre quando e onde procurar assistência, em que momento adequado, sobre aqueles sinais de alerta que a gente comentou. Então, a informação, isso é uma coisa que não se adquire na UPA ou na grande emergência, e sim no acompanhamento junto à comunidade, a orientação das famílias. Ok. Rodrigo? Bom, eu acho que a gente fica devendo, né, para uma próxima conversa, falar um pouco sobre a formação dos médicos, que está em mudança. Muito importante. A nossa geração, a minha de Tomás, é uma geração que participa dessa mudança, está vendo a mudança. Existem algumas deficiências na formação, a formação ela ainda é muito centrada no hospital, mas a gente está mudando devagarzinho. Estamos ampliando a oferta na atenção primária, a oferta de qualidade, e esse é um momento raro, né? Um momento importante para poder fazer esses esclarecimentos. Ok, muito obrigada. O Ponto de Vista chegou ao fim. Se você tem algum tema que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. E aí você acessa facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter você pode mandar o seu recado para @PontoDeVista04. Gente, um bom final de semana e até sábado que vem.